Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o meu primeiro vídeo, meu vídeo de estreia, que eu vou começar a movimentar um pouquinho, colocar conteúdos para vocês, vídeos para ajudar, vídeos para trazer ideias e conceitos novos, né, para ajudar vocês com a questão de relacionamentos. Então, meu nome é Davi, já me apresentando. Eu sou analista corporal comportamental, faço trabalho com relacionamentos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma frase que vem me chamando a atenção nas últimas semanas. Eu estou ouvindo um influenciador bastante conhecido falar. É uma frase que eu me conecto muito, que eu identifico muito, que eu vejo que talvez é um bom início para abordar isso aqui, de onde vêm os problemas de relacionamentos, principalmente quando a gente fala dos homens e dos papéis desses homens nos relacionamentos. A frase em questão é: minha pátria, minha família, né? Talvez até parafraseando um pouco o nosso presidente aí nessa história, mas enfim, vem essa questão, minha pátria, minha família. Talvez você conheça um influenciador que diz isso, talvez não, né? Mas o que é importante a gente olhar para essa frase? O que acontece, né? Essa frase tem muito a ver com questões de distração. Hoje, a gente vê que muitos homens acabam se distraindo. Distraindo com o quê? Com política, com futebol, se distraindo com novela, Big Brother, o que quer que seja. E isso acaba tirando o foco desses homens com o papel deles. Que qual é esse papel? É olhar para a família. Tá? Essa frase, minha pátria e minha família, ela é muito emblemática porque ela vem desse sentido. Porque a pátria de um homem deve ser a família dele. Deve ser onde ele luta, deve ser onde ele está focado, onde ele coloca as energias, onde ele quer, onde ele põe as energias, põe o foco dele para construir, para proteger tudo aquilo, certo? Então, falando um pouquinho desse papel do masculino, né, que é muito do que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O homem, ele tem muito esse papel no relacionamento de prover e proteger. E aqui eu já quero fazer um alinhamento com vocês. Talvez vou trazer alguns conceitos disruptivos aqui que lá fora, nas conversas, na sociedade, na rede social e toda essa história, pode soar como alguns ismos, com alguns problemas e toda essa história, mas esses conceitos são importantes para a gente entender qual que é o papel. E muitas vezes os problemas nas famílias, os problemas no relacionamento, os problemas entre o homem e a mulher, em um casal que tem filhos, que estão ali tentando construir, vem dessa dificuldade de assumir os papéis e se colocar nessa posição. Porque numa família as pessoas têm papéis, assim como como numa empresa, que existe o responsável financeiro, o responsável do RH, o administrativo. Numa família as pessoas têm papéis. E não adianta todo mundo querer fazer todo mundo, querer ser igual. E aqui a gente não está falando de direitos, aqui a gente está falando de papéis e de deveres. Se esses papéis são mantidos, se esses papéis são olhados, se esses papéis são respeitados, os direitos acontecem naturalmente. Então, direitos e deveres nessa família, né? Quais são os deveres? São esses papéis, do masculino e do feminino. E quais são os direitos? Todos, desde que os deveres sejam respeitados, né? Um exemplo que acontece aqui, né, que até uma coisa meio lúdica para trazer, esses dias eu ouvi uma história de uma amiga que ela estava passeando e viu um ninho de quero-quero, tá? E nesse ninho tinha os filhotinhos já nascidos e tinha a mãe junto com esses filhotes. E na volta desses filhotes tinha um pai protegendo aquela história. E aqui é muito importante a gente olhar para esses papéis. O masculino tem esse papel de prover e proteger para essa família, e o feminino tem o papel de cuidar, porque, deixando conceitos de fora de novo, entendam que as pessoas têm que assumir esses papéis, tá? Isso pensando na construção da família. A mãe cuida e acolhe esses filhotes, ela consegue, e o pai provê e protege e garante que nada aconteça nessa família. Então, voltando à nossa frase, minha pátria, minha família, por que essa frase é tão emblemática e tão importante? Porque o homem vê a família dele como a pátria dele, vê a família dele como a prioridade, como onde eu vou colocar as minhas energias. E aqui, onde que isso começa a ficar bagunçado? Quando esse homem começa a olhar para outros lugares.
quando às vezes esse cara está gastando energia para discutir sobre política, quando ele podia estar gastando energia para olhar para a família dele e ver que, pô, às vezes está precisando alguma coisa a mais ali. Quando esse cara, e eu não estou criticando quem faz isso, existe sim valor social na política, na discussão, mas isso eu estou falando de extremos, quando a pessoa se distrai e deixa de focar no que é necessário. Quando esse homem deixa de olhar para a família dele como prioridade e vê como prioridade sair no final de semana, às vezes, para jogar futebol, para ver futebol, e ele fica a semana inteira aguentando isso porque a mulher dele está incomodando ele a semana inteira, e ele só vê como vontade de fazer tudo isso para fugir. Então, existem coisas que estão desajustadas aí, e esse ponto do Minha Pátria Minha Família vem com essas distrações. O quanto você está sentindo essas distrações, o quanto tudo isso te incomoda, o quanto tu tem coisas na tua vida que fazem tu olhar para outros lugares e não olhar para tua família, ou o quanto te desanima olhar para tua família, porque tu olha e não vê valor em tudo aquilo, não sente vontade, não sente energia, pô, é tudo cansativo, filho dá trabalho, esposa dá trabalho, esposa, sabe, incomoda, fica falando no ouvido, às vezes o cara trabalhou o dia inteiro e a esposa chega. Então, assim, existem dificuldades em tudo isso, né? E às vezes a gente busca essas distrações para fugir disso, para não olhar para esse problema, e aí falta um homem, falta um papel nessa história, e existe uma mulher que também não consegue entrar nesse papel porque isso causa problemas. Se falta um, ou outro também não consegue estar junto. Então, esse primeiro vídeo vai ser algo bem geral, tá? Eu quero só deixar essas ideias aqui, o quanto tu tem de distrações na tua vida que fazem tu não olhar para tua família como prioridade, como eu trabalhar para prover, para sustentar, eu enriquecer para dar mais para essa família, para dar mais para minha esposa, para dar mais para o meu filho, para eu conseguir ter mais, né? Porque um relacionamento, ele vem muito disso, ele vem de uma construção. O relacionamento é um pilar importante da nossa vida, que desse lugar coisas são construídas, coisas são conquistadas, existem frutos que vêm, tanto frutos como filhos, quanto frutos como uma casa, uma viagem, uma construção. Essa família é o que te dá frutos. E aqui, falando um pouco de família, entrando em outro assunto talvez um tanto polêmico, o quanto tu se distrai olhando para a tua família de origem. O que é família de origem? Pai, mãe, irmãos e toda essa história. O quanto a tua mãe, o quanto o teu pai estão envolvidos dentro do teu núcleo familiar, que é tua esposa e teu filho, teus filhos, quanto eles influenciam em tudo isso e quanto tu precisa, às vezes, se deslocar entre esses dois. Aquele processo exaustivo de, sabe, apaziguar a mãe e conversar com a esposa. A mãe dá uma opinião, a esposa dá outra, e tu fica no meio do caminho querendo agradar uma ou outra ali, no fim todo mundo meio que não se agrada, tu se desgasta e fica difícil. Então, são outros tipos de distrações que a gente vai colocando aqui que, de novo, tiram o foco. Qual que é o meu foco? Tem que ser minha família. Tem que ser minha esposa, tem que ser meu filho. A família de origem, concorda que não dá frutos mais ali? Pode existir amor, pode existir carinho, pode existir companheirismo, mas essa família não constrói mais nada. Não tem mais o que ser construído ali, não existem frutos, não vai ter filhos, não vai ter uma construção, não vai ter casa, não vai ter construção de riqueza, construção de patrimônio, construção de vida. O nosso relacionamento com os nossos pais deve ser talvez um relacionamento de amor, de amizade, como qualquer outro na nossa vida, mas o nosso foco onde a gente cresce é na nossa esposa, falando eu como homem. Olhando para essa mulher e falando, cara, eu quero dar a melhor vida que essa mulher pode ter e eu quero que ela ande junto comigo e construa tudo isso. Então, é um vídeo de reflexão que a gente não vai aprofundar em todos esses assuntos, que eu quero introduzir toda essa história, tá? Isso eu trabalho bastante nas minhas sessões como analista, como terapeuta, como especialista em relacionamentos, né, que ajuda casais com tudo isso, né? Eu uso a técnica da análise corporal e comportamental. Através dessa técnica eu consigo entender como a mente da pessoa funciona pelo formato do corpo dela. Posso falar isso um pouquinho mais pra frente, mas o que é importante?
Reflita o quanto as distrações atrapalham a tua vida, o quanto a política te influencia e te estressa e te leva para dentro da tua família já estressado, já chateado, o quanto o futebol faz isso, o quanto qualquer coisa, apostas, jogos, o quanto a tua família de origem influencia em tudo isso, quanto às vezes celular, rede social, enquanto distrações te distanciam da tua família, tá? Essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo, tá bom? Aqui embaixo tem todos os meus contatos, tem meu Instagram, tem meu telefone. Se quiser trocar mais uma ideia sobre tudo isso, eu estou à disposição, tá certo? Um bom ano pra gente, estamos começando hoje, dia 4 de janeiro, começando um ano diferente, começando o ano produzindo conteúdos, né? Então, um bom ano pra gente, um ano de muito conteúdo. Prometo trazer mais vídeos pra vocês aqui, né? Estou com uma promessa de fazer 2 vídeos por semana, então vou focar em manter tudo isso e trazer cada vez mais conteúdos para vocês, para ajudar vocês, tá bom? Como eu já disse, meu nome é Davi, sou especialista, espero ver mais vocês por aqui. Se inscreve no canal, tá? Curte meu Instagram e a gente se vê por aí, tá bom? Até mais!